Fala, amigos da Oficina Brasil. Estamos aqui na primeira temporada do podcast da Oficina Brasil, Oficina Brasil Podcast. E esse podcast ele tem o objetivo de a gente contar as histórias por trás dos grandes nomes da reparação automotiva no Brasil, né, André? Eu estou aqui hoje com o André, né? O Rodrigo esteve comigo aqui numa jornada intensa. O André também veio aqui para participar. André, muito bom estar contigo aqui hoje. Valeu, a gente vai trocar essa ideia aqui Boa. junto com essas histórias, né, André? Porque no fim a gente vivencia múltiplas histórias aqui no aftermarket brasileiro e a gente abriu esse espaço para a gente vir contar aqui, não é isso, André? É isso aí. E acho que no dia de hoje aqui, nesse episódio, a gente vai ter história à beça para contar, história inspiradora. Acho que vai ser um episódio especial, viu? Muito bom, a gente está muito feliz. Então, amigo reparador, que esteja assistindo a gente aqui, fica ligado, acho que vai vir muita coisa boa, né, de indústrias muito legais que estão aqui com a gente. Quem está com a gente, André? Boa. Romulo, quem está com a gente aqui é a Simone de Azevedo Franzo, que é a sócia proprietária da Mombenzani e principalmente vendedora. Ela é um ícone aí do nosso setor, né? É uma referência e que sempre traz muita transformação e muita energia e muita inovação para o nosso setor. Simone, obrigado por estar aqui, obrigado por dispor desse momento para falar com o nosso amigo reparador, para falar com os mecânicos desse Brasil e trazer um pouco aí da sua história. Obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente o convite da Oficina Brasil. Estar nessa primeira temporada realmente é diferenciado, é gratificante. E eu nunca falei num podcast diretamente para os reparadores, para os mecânicos. Então, assim, está sendo minha primeira vez. Eu faço Legal. vários podcasts, né? E a gente fala com todos os públicos, mas vocês são muito nichado, focado. Isso E eu aí. acho isso sensacional. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu espero poder inspirar a história de muitas oficinas, de muitas pessoas que estão nas oficinas, porque a gente começou, como eu sempre digo, não tinha uma corda para amarrar um gato. Então, eu acho que isso é importante, mostrar essa jornada da onde a Mombenzani chegou numa empresa familiar. Legal, Simone. Para a gente esquentar os motores, Bora. conta um pouquinho quem é a Simone, conta um pouquinho dessa jornada, que é muito interessante, vai inspirar e vai conectar em muito com a história aí das oficinas, né? E de quem está à frente do nosso mercado aí. É muito interessante porque a Mombenzani, eu não sou a segunda geração. A Mombenzani é meu pai, seu Amir, minha irmã, a Suzane, então somos nós três. E as pessoas chegam na fábrica, que meu pai tem 84 anos, vai fazer 85 agora em novembro, trabalha todos os dias, né? Eu brinco que ele manda prender e manda soltar ainda. Mas nós temos uma governança, compliance, já é uma empresa muito bem estruturada profissionalmente. Mas quando nós começamos, então nós somos a primeira geração, eu, meu pai e minha irmã. Mas meu pai começou em 85 para 86 e eu fui para a Mombenzani em 89. Eu lembro que a Mombenzani tinha 14 colaboradores e a linha automotiva era só coxim de escapamento e coifa, que davam mais ou menos uns 20 itens no máximo. E a empresa ficava em Cumbica, ali na cidade satélite. Em 1989, a cidade satélite não tinha asfalto em nenhuma rua. Então, eu lembro que, às vezes, a gente precisava sair se chovia muito. Eu vivi isso, colocar corrente no carro, na roda, para conseguir sair, porque era barro para tudo quanto é lado. Então, assim, começamos lá, desse tamanho, e a Mombenzani, essa linha automotiva era bem pequena, e a linha forte da Mombenzani eram peças de bomba vibratória, essas que puxam água de poço. E eu estava na Mombenzani, por um acaso, as cristocidências que eu falo, porque a minha formação, por incrível que pareça, é de turismo. Eu sou turismóloga. Turismólogo. Olha que interessante. Então, eu já fiz uma transição de Legal, carreira. Que legal. Uma transição de carreira logo no começo. Então, quando eu fui para a Mombenzani em 89, a gente devia estar passando em uma dessas crises do Brasil, um desses planos mirabolantes que nós tivemos, né? Pessoal, vai lá no ChatGPT, no Google, que vocês vão descobrir, o pessoal mais novo, tudo o que aconteceu nessa história deste país. E eles falaram assim, ó, Simone, pessoal da agência de viagens, que eu trabalhava numa agência de viagens, a gente precisa que você saia 30 dias, que não tem movimento, precisa te dar férias. Isso foi em setembro, dia 13 de setembro. E aí, esse setembro, meu pai falou assim, ó, o faturista da fábrica, que é a pessoa que tirava a nota fiscal, ele vai sair de férias. Você não quer ir lá para você tirar as notas fiscais?
E é muito interessante, né? É por isso que eu falo, vocês que são novos, que são adolescentes, cuidado com os estereótipos que vocês fazem na vida de vocês. Porque eu sempre falava assim, eu jamais vou trabalhar com meu pai. Porque ele é muito parecido comigo. E a gente não dá certo. Uma pessoa quando tem 14, 15, 16 anos, não vai dar certo nunca com ninguém, óbvio, né? Porque é um adolescente, Essa né? idade Essa idade é difícil todo a gente dar mundo... certo. E aí eu pus essa... É difícil dar certo consigo mesmo, né? a gente não... até hoje, né? Então, aí eu tinha isso na minha cabeça, aí na minha arrogância, eu falei assim, para substituir, para ficar um tempo, 30 dias, eu vou. Então, fazem 35 anos que eu fui lá para substituir, tô até agora. E aí eu fui... E assim, eu caí no departamento comercial, porque era faturamento, quando se tirava a nota fiscal na máquina de escrever. E eu nunca fiz curso de datilografia. Sempre digitei até hoje no computador com esses 2 dedos. Era muito rápido, sempre com os 2 dedos. E eu gostei daquele mundo da transformação. De chegar um pedido no telefone anotado no fax, que aquilo também para mim era o máximo, né? Chega aquele pedido e você pegar aquilo... E descer, porque era um prédio de 2 andares, numa área de 1.000 metros quadrados, alugada lá em Cumbica. E eu descia pela janela, né? Tinha uma caixinha com uma corda, eu descia o pedido pela janela. E as pessoas faziam o pedido, aí colocava pronto, eu conferia, tirava a nota e mandava. Cara, aquele processo... E assim, as pessoas, eu quero isso, não tem... A venda, aquilo assim me encantou demais. Sim. E aí fui ficando... E tinha não existia assim, não tinha um organograma, não tinha o diretor comercial, não tinha nada dessas coisas. Então, era a pessoa que fazia vendas e o faturista, 2 pessoas, e 4 gato pingado na expedição. E 90% do faturamento era dessas peças de bomba vibratória e alguns itens do segmento automotivo. E esses itens do segmento automotivo, que era peça só de borracha, não era metal borracha, por que eles existiam? Meu pai, ele foi sócio, na época, de um grande grupo empresarial que tinha as bandejas MK, que tinha a BK, que é a Buchas CAT, que era dessa metalúrgica CAT. E meu pai era a pessoa que desenvolvia, que meu pai é químico, todas as peças para Valmet, para Komatsu, para Mercedes Caminhão. Então, eles forneciam para o mercado de reposição essa BK e para as montadoras. Então, ele já tinha na veia o automotivo, né? E aí, quando essa sociedade que a Mobenzani fazia parte, por conta das peças de bomba vibratória, teve essa dissolução, meu pai, ele tinha um pequeno percentual da empresa e aí, no acordo deles, ele foi ficar com a Mobenzani, né? Mas antes dele ficar com a Mobenzani, ele levou as pessoas lá e falou assim, é isso daqui, neste lugar, sem equipamento, que eu estou ficando. Porque eu acho que quando ele fez isso, na visão dele, já sabia... que ele ia virar o jogo, né? Então, meu pai foi para lá, 85, 86, eu já entrei em 89 e minha irmã em 92. E assim começa a história da Mobenzani no automotivo. Forte por conta de quê? Essa empresa que a gente fornecia as peças de bomba vibratória... Gente, uma empresa tinha 20 funcionários, a gente era uma empresa super pequena, eu não tinha um contrato de fornecimento, eu não tinha nada disso, era um telefone. Então, a gente mandava as peças lá para a empresa, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Enchia um caminhão de peça e mandava, era o nosso faturamento. Chegou uma quinta-feira, eles ligaram e falaram assim, não precisa mandar nada amanhã, porque nós montamos uma fábrica de borracha aqui, não vamos comprar mais de vocês. Olha só. Aí eu aprendi na prática que a gente não pode ter todo o faturamento da mão do cliente. De um só. Então, assim, muita coisa na minha vida eu aprendi empiricamente. Assim, eu vi que isso não dá certo, aquilo não dá certo. Então, assim, aprender sobre planejamento, sobre estratégia. Eu falo assim que o universo foi muito maravilhoso comigo, com a Mobenzani, porque... é aquela coisa que eu também aprendi empiricamente. A gente vai errar, mas conserta rápido o erro, né? Não carrega aquela pedra. Não dá para ficar carregando aquela pedra. Então, assim, a história da Mobenzani começou assim. E aí, depois, eu comecei a fazer os catálogos. Então, eu recortava a peça dos catálogos do mercado de distribuidor, das coisas que a gente ia distribuir, colava, passava um branquinho em volta para não fazer sombra. Olha só. Técnicas, gente, técnicas, hein? Passava aquilo... ia lá numa empresa, fazia as cópias
e fazia uma capa de catálogo bem bacana, que hoje é horrorosa, se vocês verem, mas eu tenho lá na Mobenzani, grampeava e distribuía para o mercado. É. E assim foi. Mas isso lá, e aí nós já estamos nos anos de 93, 94, havia no mercado de metal borracha mais ou menos umas 50 indústrias, pequenas, médias e grandes. E eu devia ser a número 60. Muito pulverizado. Das 50. É. Mas sempre, meu pai fala que eu sou muito destemida. Eu sempre fui muito corajosa. Gostava, né? É que eu sempre falo, tudo é sobre a vontade. Se você não tiver vontade, é sobre a vontade. E aí eu falei para ele um dia assim, eu quero fazer as peças que esses caras aqui XYZ estão fazendo. Sim. Que era a tal da buchinha do Passat, MB320. É. Que era aquela buchinha estriada, que tem um tubinho dentro que vai na bandeja. E eu lembro que meu pai falava assim, meu pai até hoje, tá, gente? Chama a gente de meninas, eu e minha irmã. Olha só. As meninas. Aí ele falou assim, minha filha, esse negócio para aquela Mobenzina, né? Vamos nos transportar para lá. É muito difícil, que a gente tem que cortar o tubo, tem que jatear, tem que fosfatizar, o molde é diferente, outra tecnologia, para prensar a borracha. E eu, por isso que eu sou CEO de estratégia na Mobenzani, eu tenho uma visão. Isso o turismo me ajudou muito. Sim. Então, eu virei para ele e falei assim, eu não sei o como, eu quero. Parece uma menina mimada, né? Eu falei assim, é importante, a gente precisa ter isso. Mas eu falei assim, essa parte, você que é químico, vocês estão da indústria, a minha parte é outra, é ver a visão do que vai ser interessante para o mercado, onde isso vai levar a gente. É. E se falar que não dá, aí que você vai. Ah, não, se falar assim, isso não dá certo. Não dá certo. Então é isso que nós vamos fazer. Isso. Porque se a pessoa falar, é fácil, vamos fazer. Eu falei, não, então vamos mudar de linha, porque essa linha não deve ser boa, entendeu? Tudo que é desafiador, muitas pessoas já vão pro desafiador, mas é o lugar que vai menos pessoas, a concorrência tá menor, né? E aí foi assim, ele fez essa bucha do Passat, o que aconteceu? Deu errado a primeira remessa, ficou fora da medida, tudo aquilo, e ele, filho, eu avisei você, mas vamos tentar novamente. E ele é muito mais empreendedor do que eu. É impressionante. A gente faz um conjunto bom para ser de empreendedores. E minha irmã é super administrativa, empresária, né? Que legal. Então, o conjunto ali do trio sertanejo ficou Legal. bom. E assim foi. A gente foi fazendo o tripé. E a gente foi fazendo peças, e foi aumentando a linha, com a linha de bucha. Aí ele já fez uma estação de fosfatização. Aí depois comprou um jato pequenininho. E a gente foi fazendo. E a empresa ficou um pouco maior. E aí a gente não cabia mais lá. E nós tínhamos um terreno num bairro residencial com uma rua que é assim, o tamanho dessa mesa, né? De largura. No bairro do Burgo Paulista. E era um prédio que a gente tinha lá, mas um terreno fundo, com andares. Nós fizemos uma fábrica na vertical, inclusive. Tinha a parte de baixo, mas tinha uns elevadores para fazer umas... Era o que tinha. Sabe aquele negócio? É o que temos para o momento? Mas fizemos bonitinho. Eu lembro que quando chegavam os caminhões de fornecedor, aí travava a rua inteira, os vizinhos acabavam com a vida da gente. Ficamos um tempo lá, que foi tipo do ano 2001, 2002, até 2007. Em 2007, em dezembro de 2007, fizemos a inauguração da onde está hoje a Mobenzani. E é muito legal também essa parte da história. Você, reparador, que tem um sonho de ampliar sua empresa, de fazer, existe uma coisa que se chama visão de futuro. E quando você tem uma visão do futuro de alguma coisa que você quer, mas tem que querer muito mesmo, não desista, falar, isso é impossível para mim, vai ser mesmo. Quando você tem uma visão de futuro, o universo inteiro conspira para aquilo acontecer, porque a tua cabeça trabalha, e o teu corpo e toda a sua ambiência trabalha para aquilo acontecer. Sim. Não tem como não ser. Então, a hora que a gente ficou muito grande nesse bairro do Burgo Paulista, meu pai falou assim, aconteceu uma Automec de 2005, que a gente participa da Automec desde 95. Que era salão do automóvel. Que era salão do automóvel. Pensa se a pessoa aqui não é abusada. A gente tinha aqueles standzinhos pequenininhos, assim, que é um só.
E aí eu pus um cartaz, quase escrito à mão, Mobenzani. Mas o importante é que eu estava lá. Estava lá e as pessoas falam assim, mas você não tem para estar lá. Eu falei, não interessa. Não interessa. Eu brinco com as pessoas, né? Quem não fica na janela não arruma namorado. Vamos estar lá, sim. Então, desde 95. Aí, no Maltomec de 2005, o stand ficou muito cheio. O stand da Mobenzani sempre é muito cheio, porque o diferencial sempre da Mobenzani foi, é e será relacionamento. Isso é muito forte da gente, é um DNA muito forte. E aí, meu pai falou assim, nossa, mas todo mundo quer comprar nossas peças. Aí, eu falei para ele, na minha arrogância, desculpa aí, pessoal, eu já falei para você, pai, que eu não sei ficar fora do pódio. Não sei ficar. Então, assim, a gente tem que... É o seguinte, ou a gente vai ficar fazendo essas pecinhas de curvar, que é essa brigalhada no mercado, que é cada dia... Ou a gente vai voar. Não, a gente não vai... Para os meus sonhos, a gente não cabe aqui. Aí, foi que ele foi, achou um galpão pela metade, lá onde a gente está hoje, em Bom Sucesso, Guarulhos, de 5.000 metros quadrados, e devia ter construído ali uns 2.000 metros quadrados, uma parte de escritório e uma parte coberta. Aí foi muito interessante, que ele me levou, a hora que eu entrei, assim, era o galpão, na esquina tinha um terreno gigantesco, e dos outros lados um monte de terreno, e aquele galpãozinho ali no meio. Aí ele chegou todo empolgado, né? Meu pai, olha, filha, show, nós vamos comprar. Aí eu olhei e falei assim, bacana, nós vamos trocar 6 por 7. Aí ele falou assim, você não sabe? Aí que meu pai, ele é bem enérgico. Aí eu falei assim pra ele, não, ó, a nossa fábrica tá no vertical. A hora que tirar todas aquelas partes de cima, essa parte, a hora que a gente espalhar, pôr no lugarzinho, fazer o caminho da peça, vai meio que ficar tudo no mesmo tamanho. Ele falou assim, mas é o que a gente tem pro momento, é o que a gente consegue comprar. Eu falei assim, então, eu já falei pra você, pra gente fazer o que eu quero fazer, tem que ser esse mais esse de 5.000 metros quadrados. Ele falou, não tem como comprar. Eu falei, aluga, porque a gente tem a preferência da compra. E assim foi feito. Alugamos, só que assim, gente... Isso em 2007? 2005, 2006, porque aí ficou 2 anos, virou. porque ficou 2 anos para reformar. Que também, né? Aí reformamos. Aí eu fiz... Pensa um povo que gosta de festa, eu da Mobenzani. Fizemos uma festa de inauguração em dezembro de 2007. Foi uma festa tão maravilhosa. E aí, quando eu falo para vocês do universo, que é quântico, e da gratidão, nesta festa da Mobenzani, quem depois ouvir esse podcast vai lembrar. A gente continuava sem dinheiro, porque comprou o negócio, fez a festa, tinha que reformar, tinha que fazer mudança, aquele negócio, né? Vendendo almoço para comprar janta, aquela confusão toda. Mas eu fiz com buffet, fiz com show, não existia LED, né? Era só um drop atrás, né? Nós pegamos e enchemos balão branco com a logo da Mobenzani, balão com um gás hélio, e na ponta dele tinha um papel escrito assim, sou grato. E dava uma caneta para cada uma, a pessoa escrevia. Por que ela era grata? Todo mundo pegou esses balões, fomos para o pátio da frente da Mobenzani, que tem um logo gigante de inox. E aí, naquele momento, fizemos uma música, fizemos um discurso, o seu Amir cortou a fita, nós jogamos todos os balões. Olha. Aí tem aqueles balões brancos todos subindo, com todo mundo agradecendo por uma coisa da vida, entendeu? Porque é sobre a energia estar confluindo. Então, assim, tudo que a gente faz pensando em conectar a pessoa. E nessa festa estava representante, cliente, fornecedor, amigo, família. Então, assim, esse foi o começo da Mobenzani. E aí, passou um ano. Gente, vocês estão vendo que eu não estou nem fazendo pergunta, que a pessoa começa a falar e vai embora. Tá uma delícia. Tá ótimo. Pode continuar? Pode, tá maravilhoso. Então, tá bom, bora lá. E aí, deu exatamente um ano que a gente tinha mudado, dezembro de 2008. Em 2009, nós compramos o terreno da esquina. Esse terreno da esquina, que a rua era tudo desasfaltada, tinha cabra, cavalo e arame farpado em volta. Se vocês forem hoje lá, um lugar urbanizado, maravilhoso, ficou top. Foi a visão que ajudou. Foi a visão que ajudou. Valeu. E aí, fizemos. Aí, em 2000, aí já perdi os anos, tinha um outro terreno do outro lado de 5.000 metros quadrados. Aí o cara queria vender, foi numa dessas crises imobiliárias que deu nos Estados Unidos, que eu não lembro qual que foi o ano aí. Aí ele ofereceu para vender,
E aí a gente não tinha dinheiro de novo, porque tinha investido num monte de coisa. E a gente não podia perder a oportunidade. Ainda brinquei e falei assim, meus filhos são maravilhosos, pode empenhar eles, gente. A gente penhora os meninos e a gente paga, né? Brinquei. Eu sei que nós fizemos uma negociação, veio um corretor, furou o olho, nós fomos lá de novo, deu certo. E aí depois fizemos o galpão, aí compramos o galpão da frente, depois de novo. E aí tinha mais um terreno para fechar o quarteirão de 15 mil metros quadrados que começava na nossa rua e até a rua de trás. E era uma horta. Caramba. E, de novo, gente, sobre a visão de futuro. E é muito difícil a gente ter pensamento positivo todos os dias, porque a gente não acorda todo dia bem. Eu brinco que eu não acordo mal-humorada. Você não vai me ver mal-humorada. Inclusive, é irritante acordar comigo e falar, bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes eu posso acordar com dor, às vezes eu tô triste, mas mal-humorada eu não acordo, porque isso reverbera no universo. Sim. Então, aí eu peguei e falei, meu pai falava assim, ó, essa horta nunca vai ser vendida, porque eram, tipo assim, 13, 14, 15 filhos, aquela coisa de herança. E o que a gente falava? Não vai dar? Eu falei Aí, assim, que vai. faz? Eu falei assim, vai ser nossa. É. Vai ser nossa, assim. Independente da religião que você tenha, dá o passo que Deus coloca o chão. Sim. Você entendeu? Ele coloca. Você tem que ter coragem e confiar. Na Bíblia está escrito 365 vezes, não tenha medo. E aí, um dia, apareceu uma vizinha nossa, que é a Cida, falando assim, ó, o cara da esquina tá querendo vender o terreno porque eles fizeram lá, os irmãos acordaram, não sei o quê. A gente olhou um pra cara do outro, tipo assim, nem que a gente tem que vender um rim, né? Nós vamos atrás disso. Mas a gente já tava mais estruturados, aí nós compramos essa área de mais 15 mil metros quadrados, que é onde, a partir do ano que vem, vai ser construído o nosso centro logístico todo automatizado. E, enquanto isso, que aí nós acabamos com o quarteirão de cá. Aí o da frente, aí nós compramos o da frente, o do lado e do outro lado. Aí nós abrimos uma fundição de alumínio, porque as peças de 10 anos para cá, os coxins de câmbio, de motor e as buchas, tendo muita parte de alumínio. A gente, uma parte da frente tem o pulmão da gente, dos componentes, dos kits de amortecedor. E assim foi. Então, assim, percebam que tem uma jornada, porque as pessoas chegam na Mobenzani e muitas vezes até acham que a gente é segunda geração, ou falam assim, mas com dinheiro é fácil, vocês são herdeiras. Isso daí, para mim, não tem problema o que acham, né? O que importa é o que você viveu. E é isso que a gente fala para os filhos da gente também, que é desafiador, mas você tem que ter vontade, propósito. E é muito bacana falar sobre propósito. Todo mundo, qual é o meu propósito, né? Gente, é o seu propósito seu. É o seu propósito seu e o seu, de todos nós. É servir. Você tem que servir alguém, você entendeu? Você tem que servir ao dono da empresa, a sua família, a seus filhos, que quando você faz isso, automaticamente você consegue prosperar, reverberar coisas na vida das outras pessoas. Então, a Mobenzani, a gente faz muito programa de levar mecânico, cliente na Mobenzani, estoquista, porque a Mobenzani é uma fábrica que eu falo raiz. A única Nutella lá sou eu. É uma fábrica raiz. Eu brinco que a gente só não faz o rolamento e o saquinho e as caixas de papelão. Então, assim, a gente tem os tubos que cortam e ficam os tubos menores que vão dentro das buchas dos coxins. A gente tem a chapa que a gente estampa o molde, as prensas progressivas. Então, assim, a prensada você já vai ver que a peça tem aquele formato já quase pronto. Aí depois a gente tem jateamento da peça, aí depois a gente tem a pintura da peça, aí injetar a borracha, aí montar o rolamento, ou cravar um parafuso, aí depois embalar. Então, assim, sabe aquele filme A Fábrica de Chocolate? Do Wonka? Sim. Então, eu amava aquilo quando era criança, tá, gente? Assisti na sessão da tarde, para quem tem mais de 50 a mais, vai saber do que eu estou falando. Eu amava aquela fábrica, eu sempre gostei de fábrica. E aí, a Mobenzani é isso. Então, é importante as pessoas verem que, assim como a jornada, a Mobenzani tem uma história de jornada, o processo de fabricação tem uma jornada. É importante isso. Então, assim, é muito interessante. O Brasil tem uma empresa genuinamente brasileira, indústria, que ainda fabrica. E você, reparador, tem a tua oficina aí, umas mais modernas, umas em vias de ficar mais modernas, mas é uma coisa que eu enxergo um futuro
tão brilhante, tão maravilhoso, porque por conta da internet, de tudo, todo mundo tá no celular e não quer pôr exatamente a mão na graxa. E pôr a mão na graxa é quase que uma terapia. Quantas pessoas pegam um trabalho, algo para fazer? É igual, façam essa analogia. O pessoal faz faculdade para ser chefe de cozinha, gourmet, vai estudar na Itália, na Suíça, porque vem elaborar os pratos. É a mesma coisa o mecânico e o reparador. Gente, é uma alquimia entender aquele problema, mudar, fazer de outra maneira. Então, assim, as pessoas, eu acho que durante muito tempo tiveram, assim, um preconceito, um não merecimento. E aí, eu acho legal vocês da Oficina Brasil, que vocês estão, assim, mudou o cenário completamente... Ó, me arrepiei. Em pouco tempo, sabe? Em pouco tempo. E é sobre isso. É uma profissão. E ter uma oficina mecânica... Eu estava agora na caminhada da fé e a gente, quando estava chegando em Aparecida, os elevadores tudo cheios. Eu falei, estamos garantidos, os elevadores tudo cheios, tem serviço. Então, a jornada da Mobenzani foi essa. Eu comecei, de novo, quando eu falei, né, que a gente não tinha nada, mas a gente tinha o mais importante. A visão. E a vontade. E a Que legal. vontade. Tem que ter. André, que história, hein? Que Pô, história, hein? aqueceu os motores aqui de um Aqui jeito já- aqui que você vê que a história, né, de resiliência, de aprendizado do empreendedor brasileiro, né, André? Isso aí. Porque no fim é na dificuldade que as coisas vão criando e você Isso aí. conseguir pegar a oportunidade na dificuldade. E sabe, Romulo, tem uma estatística que as empresas familiares, elas crescem de 2 a 3 vezes mais do que as não familiares. Uhum. E aqui, a Simone falando, eu entendi o porquê. Né? Porque essa vontade, essa visão, esse arrojo, né? Essa competência de fazer e agregar, né? É a empresa familiar que tem isso. Né? E é uma coisa interessante, assim, é muito desafiador a gente ser sócios familiar. É Sim. super desafiador. É. Todo mundo sabe que é desafiador. Mas, desculpa, é desafiador ter uma empresa familiar, porque você tá na praia e aí o seu amigo fala quanto que fechou o faturamento, né? Entendeu? Tem essas Sim. coisas. E aí entra a minha mãe. É. A minha mãe, ela nunca deixou... ou quando a gente começou a falar assim, ela falou assim, aqui em casa vocês não vão falar de Fala de trabalho. trabalho. Então, ela não deixou. Então, a gente Ó. não fala de trabalho. Eu e minha irmã, até uns 4 anos atrás, a gente morava no mesmo prédio. E as pessoas na fábrica falavam assim, elas combinaram, elas falaram, eu não conversava com ela. E assim, a gente é bem sintonizada para onde a gente quer levar a empresa. Nós somos pessoas completamente diferentes. De estilo. Somos a água e o vinho, É. né? Mas a água e o vinho se mistura. Que não se mistura é água e o óleo, entendeu? Então, isso a aí. gente tem dia que eu sou vinho, tem dia que eu sou água e ela vice-versa, Isso né? Então, assim, mas o importante, às vezes a gente vai fazer alguma reunião, a gente fala a palavra junto, a pessoa fala assim, mas ela falou a mesma coisa. Combinado. Mas a gente não combina, a gente não conversa, porque o importante é ter a visão para onde vai levar a empresa. Sim. Porque eu sou comercial. É. Ela é financeira, tem essa distância nossa, assim, né? Eu querendo investir, Ô, Simone, gastar, e ela não pode. Então é assim. E com a sua visão, né? Para onde vai a Mombenzani, né? Onde está hoje e para onde vai a empresa, para onde está indo? O que é essa visão da Mombenzani de futuro? Você que tem uma visão muito clara, assim, conta pra gente. Isso é muito bacana, porque assim como você, amigo reparador, muitas pessoas têm um preconceito, porque tem a mecânica, isso e aquilo, né? É só para falar que os mecânicos da Fórmula 1 são, assim, uns engenheiros maravilhosos, né? Então, as pessoas têm que lembrar disso. A Mobenzani é a mesma coisa. A empresa familiar, um negócio de família, fica parecendo que é uma coisa chicken, né? Uma coisa assim, né? Meio mal arrumado, né? A gente, como é que é? A empresa paga gasolina para todo mundo, né? Essa coisa assim. Não. A Mobenzani é a primeira empresa do segmento de reposição do mercado brasileiro que tem o SAP. O nosso ERP é um SAP. Sim. Olha só. É SAP. A gente tem governança, compliance, conselho. Então, para onde a Mobenzani vai? Para profissionalização. Não fica uma coisa assim, meio debaixo do pano, faz uma coisinha, outra. Não. Tem que profissionalizar. Legal. A Mobenzani do futuro, nós temos um projeto lá, projeto não.
já é um programa. Ele era um projeto, agora é um programa, que chama Next IA. Então, assim, todos os departamentos têm uma pessoa que ela é representante da IA no departamento dela, da Mobenzani. Legal. E aí nós estamos com um programa lá de inteligência artificial para melhorar os processos em todos os departamentos. Sim. A Mobenzani, ela abriu uma fundição porque a gente quer ter todos os processos, quem trabalha na reposição tem que ter todos os processos híbridos ou praticamente dentro de casa. Porque a gente tem... Eu sempre falo muito essa frase quando eu visito os clientes. E a Mobenzani tem uma cultura muito forte para frases. Vamos a ela. Frase, eu adoro frases. Vamos a ela. É a seguinte, Frase resume... frases. É assim. Não é o grande que come o pequeno. É o rápido que come o lerdo. Agora, se você puder ser grande e rápido, aí fechou. Então, assim, a outra frase. A Mobenzani é um transatlântico que tem que andar igual um jet ski. Sim. Então, acontece muito na Mobenzani, e isso fica legal para vocês fazerem uma analogia do transatlântico. Imagina um transatlântico andando igual um jet ski. Tem que estar todo mundo alinhado na mesma direção. Sim. Os objetivos têm que ser claros. E aí tem que ser rápido. Então, assim, às vezes, uma decisão que a gente toma de manhã, André, quando é no outro dia à tarde, a gente fala assim, não, gente, não vamos fazer mais isso, não. Então, existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que vão falar assim, eles não sabem o que querem. Porque mais só falar, não sabe o que querem, né? Cada hora eles querem uma coisa. Sim, cada hora eu quero uma coisa. Porque cada hora eu querendo uma coisa é sempre para viabilizar a outra frase. O nosso plano B é fazer o A dar certo. Nosso plano B é sempre fazer o A dar certo. E a outro tipo de pessoa é a que fala, que legal, enxergar outra coisa, vamos fazer. Então, assim, a Mobenzani tem uma cultura forte. A gente é muito rápido. A gente é muito decidido. Eu e a Suzane, meu pai, assim, a gente é um trator, né? É bom e é ruim, mas a pessoa tem que estar querendo muito, a tal da vontade. Sim. Quando a gente entrevista as pessoas lá na fábrica, e muita gente já desistiu, mas muita. Porque a gente fala assim, porque é sobre a verdade, a entrevista de desistência, né? Não, porque é sobre a... A gente faz umas dessas lá no Oficina Brasil, né, André? É sobre a verdade. A gente fala assim pra pessoa, sabe o que é o mais legal aqui na Mobenzani? Ela fala o quê? Ela fala assim, aqui tem muito trabalho, muito. Você nunca vai conseguir chegar no final do seu dia e falar assim, consegui fazer tudo que eu queria. Então, não é esse lugar. Para quem quer aprender, crescer, ser desafiado, falar, eu não tô aguentando mais, mas eu vou ficar, ser resiliente, é o lugar. Então, assim, a cultura da empresa tem muito a ver com os donos. E a outra frase é, se o dono não quer, não há quem queira. Não há quem queira. Fomos colocar o SAP. E aí, compramos um programa, aí veio a pandemia, e quando venderam pra gente, falaram assim, em 1 ano e meio vocês colocam, né? Não, minto. Em 9 meses vocês colocam. Aí foi para 1 ano e meio, aí veio pandemia, demoramos 3 anos, adiamos 5 go lives. Mas por que tudo isso? Porque um dia sentamos com o seu Amir, que eu e a Suzane queríamos, sabia que era importante, e ele estava naquele negócio, vai pôr, não sei que empresa travou, outra empresa demorou 3 meses para faturar, e todo mundo contando essas histórias para ele, fornecedor contando, né? E aí nós sentamos com ele e explicamos. Assim, você tem que acreditar, você tem que querer. A hora que conversamos com ele, ele entendeu. Passou 1 ano, implementamos. O SAP entrou dia 1 de junho, era 8 horas da manhã, eram, acho que 9h30, 10 horas, faturamos já a primeira nota. E aí teve um cliente que ainda falou assim, eu quero que seja a minha nota, tiramos foto, mandamos para ele. Ele falou assim, eu não tô acreditando que isso vai acontecer. E aí, é assim. Legal. Então, eu sempre falo para as pessoas que... Todo mundo pergunta, Simone, é sobre o quê? Eu falo assim, sobre a vontade e alinhamento. Vocês que têm empresa aí, que na mecânica tem filho, ou tem a esposa de sócia, ou outro sócio... As pessoas são diferentes e vão ser. A gente vê 3 filhos, nenhum é igual ao outro. É igual os dedos da mão. Mas é sobre o alinhamento. Para onde a gente vamos fazer isso? Vamos fazer tudo para eu vou fazer do meu jeito, para chegar naquele lugar, a Suzane do jeito dela e o Samir do jeito dele. Simone, maravilhoso. As histórias aqui, assim, sem dúvida, elas têm uma conexão gigante com a realidade da oficina, né? Que também é uma realidade familiar. As oficinas, 98%, a grande maioria é de dono, é ele, é a família que está ali.
né? E eles vivem tudo que você trouxe aqui, é o dia a dia deles, é o desafio deles, né? Eu gostei muito disso que você trouxe, dessa visão, né? Porque muito que a gente vê do desafio dentro da oficina, ele tá ali, é o negócio dele, da vida dele, e ele está sendo bombardeado por desafios, né, ao entorno dele muito grandes, né? A exigência do consumidor, a tecnologia do carro, o volume de informações, né? E essa crença e essa coragem, né, de A fazer coragem. diferente do que você trouxe aqui é essencial, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que a Mombenzani, com todo esse movimento, com essa proximidade e sendo um caso real de exemplo para ele, como que você leva isso para ele? Como que é o seu marketing, né, vamos dizer assim, para transformar todo esse conhecimento, essa forma de operar para o mecânico, né, que está ali com uma realidade muito do que você contou dos seus desafios ali no início, né, de empresa. Ó, Como que você faz isso chegar lá na ponta? é quase como perguntar, né? O que você diria para ele que está começando para chegar onde você está. É, Tem coisas que eu poderia ter encurtado o caminho, não porque fazer o atalho, porque quem, né, se atalho fosse bom, não existia caminho, né? é, Então não é sobre isso, mas hoje, com o advento da internet, da informação, procure os peritos, façam a coisa com a pessoa que é especializada, mas não tem dinheiro, gente. Tem empresa júnior nas faculdades, sim. tem Sebrae, tem Boa. Oficina Brasil. Então, assim, a pessoa quer fazer ela postagem no Instagram. Para de Sim. gastar o seu tempo, procure uma pessoa que faça isso, entendeu? Que está Legal. estudando. Contador, a pessoa quer fazer as coisas ou colocar um contador que não é tão especializado no segmento. A parte tributária. É. Então, assim, façam as coisas com pessoas especializadas, Legal. entendeu? Vai comprar um equipamento, pede pro... Aí eu fui lá ver no meu amigo que também tem uma mecânica, o equipamento é bom. Chama, o cara, o vendedor, tá por conta disso, não vai te cobrar nada. Vai lá, explica as vantagens, se é interessante. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: consulte quem. Não tem essa assim, é uma historinha que você vai contar para você. Ai, porque é caro. Não tem caro. Tem, assim, um mundo de oportunidades e de uma rede de apoio, às vezes sem valor nenhum, que inclusive que é uma empresa dessa para falar assim, ó, fizemos essa transformação. Então, isso é muito importante. Procure os especialistas daquilo, porque o teu negócio é o quê? Reparar o carro, arrumar o carro. O teu negócio não é o tributário. O teu negócio não é ver fachada. O teu negócio, entendeu? E aí, a pessoa quer fazer tudo, porque eu fui essa pessoa. E aí, assim, era para estar muito mais na frente. Então, assim, eu Legal. falei assim, gente, se alguém tivesse me falado, Procure o... foto das peças, aí É. punha aí, entendeu? E hoje tá muito mais fácil do que antes. Porque hoje era fácil eu falar assim, mas eu não tinha dinheiro para tirar foto. Meu, quantos amigos meus fazendo faculdade de outras coisas, falaram assim, ó, você tira essas fotos para mim, né? Ou um funcionário que gostava de fazer isso, você pagava um valor, trazia pronto. Sim. Não, você se meter a fazer tudo, você não vai fazer nada. Exato. E você sabe, a gente é muito Desculpa, parceiro. isso é um sabotamento. A É. pessoa está se sabotando, É. porque ela fala, ninguém sabe, eu vou fazer, e ela tá fazendo aquilo e está se sabotando para não fazer o que ela tem que fazer mesmo. Legal. Um exemplo, a gente é muito parceiro do Senai, né? Olha, e tem regiões isso, que a Senai. gente tem o Senai aqui, e na outra esquina tem uma oficina que está procurando mão de obra, ou tem mão de obra que precisa se formar. E aí, no Senai tem curso gratuito que está vazio, Eu tenho certeza. né? Então é isso, você falou, pô, procure referências, né? Procure, seja no âmbito que for, vá atrás de referência, não tenta resolver tudo sozinho, Não né? tenta, não vai resolver tudo sozinho. É isso, esse é o atalho, né? Vamos dizer, esse é o caguete. Exatamente, esse é o caminho bom. Esse é o caminho bom, Esse é o caminho bom, entendeu? Que acelera, né? Acelera. Legal. Então, assim, são pequenas aceleradoras que Boa. você tem em volta, e isso é importante. Quando Legal. as pessoas... Porque, assim, você visita os lugares... então, o meu vizinho tá fazendo para ele você vê aquelas coisas e fala assim, meu Deus do céu. E, assim, quando eu comecei, não tinha nada disso, não tinha essas oportunidades. Tinha malemar um celular que não era... Sim. Que era um celular que não tem internet, não tem nada disso, só ligava, recebia, mandava mensagem. Então, assim, aproveite a rede de apoio. Sim. O Senai, você falou, é perfeito. E aí, até a gente, quanto Oficina Brasil, com esse papel de ser a plataforma e ajudar a conectar, tem muitos casos que a gente ajuda, né, a conectar o reparador com o Senai, e até a turma do Senai, o coordenador, fala, pô, você estando aqui, acaba fomentando e retoma cursos e coisas que estavam paradas. Então, um pouco esse papel
de puxar esse movimento, né? De puxar essa mentalidade, de puxar essa transformação. Mesmo as fábricas, grandes fábricas nacionais e multinacionais, têm esses programas das pessoas irem lá. Porque assim, quando Isso. você vê fabricar o produto, e a gente tem um engenheiro que anda com a pessoa e explica o porquê que tem que usar aquela borracha. Sim. Porque fora disso, a Mobenzani tem o TEM, que é o treinamento especializado Mobenzani. Eu tenho 4 promotores no Brasil que a gente reúne ou em oficina mecânica, centro automotivo, ou o pessoal do Televendas Distribuidores, são vários níveis. Tá. E para a gente falar do produto, falar dos lançamentos, do diferencial, da onde a gente está vindo, para onde a Mobenzani quer ir, que é aquela pergunta que você me fez. Mas qual é a Mobenzani do futuro? Da A Mobenzani do futuro profissionalização. é a profissionalização, é inteligência artificial com consciência, é gerar negócios para os nossos clientes. Legal. Quando a gente transborda na vida do outro, é porque... É o que eu falo de transbordar na vida do outro, que é igual represa, né? É. Ela só transborda quando o quê? Tá Tá cheia. cheia. É isso. E quando a gente tá cheio de coisas boas e novidades, a gente vai prosperar na vida do outro. Por isso que, assim, não fica cheio de rancor, de não dar certo, etc e tal, porque você vai ser um chato, né? E você vai transbordar a chatice na vida do outro também. E Simone, acho que você traz um ponto interessante, né? Que é esse de estar perto do reparador, Perto. de estar ali, né, levando conhecimento, falando dos produtos. Como que isso retroalimenta, né, essa visão inovadora que vocês têm dos produtos? Como que isso volta para dentro da Mobenzani? E como que essa cultura de estar no reparador? Conta um pouco pra gente. E a gente tá menos do que a gente gostaria. Mas nós estamos com... Depois que a gente fez o branding da Mobenzani, né? Que nós fizemos um retrofit, assim que fala, André? Retrofit, Não sei da isso. marca, Um nossa rebrand. marca. Dá um Rebranding. rebrand. Né? Esse negócio todo que o pessoal fala... Todo eu acho muito legal. E aí nós começamos na Mobenzani a fazer uma diferenciação sobre o poder da marca. Mas primeiro nós quisemos lá fazer a base, né? Que é profissionalizar a empresa, deixar as estruturas todas arrumadas, organizadas, programa. Então, a gente tem eu tenho planejamento na Mobenzani até 2030. E agora, e a gente assim, já tem esse programa de treinamento especializado Mobenzani que eu tenho. Eu brinco que é desde quando eu nasci. Há muito tempo lá na Mobenzani. E nós multiplicamos, colocamos agora... temos mais promotores fazendo. E aí agora nós estamos começando... que a gente vai ter muitas novidades agora para janeiro, inclusive de lançamentos de peças que ninguém tem no mercado. Yes! E aí, através desses itens que nós estamos lançando, porque a gente nunca fez... A gente sempre faz a ferramenta e lança. Nós estamos fazendo a ferramenta e deixamos guardada para lançar tudo em janeiro. Então, nós vamos fazer algo diferente com o reparador. Como que isso se retroalimenta? Nós temos dentro da fábrica 2 engenheiros de venda. Tá. Matheus e Diego. Então, 2 engenheiros de vendas. E nós atendemos diretamente. Quando o pessoal, por exemplo, assim, vou falar de um item, um tema, vamos dizer assim. A pessoa liga, quer saber de aplicação, como é que faz. Você não fala com robô, você não fala com WhatsApp automatizado, porque a diferença da Mobenzani que eu falei no começo é... Relacionamento. Nós temos muita... assim, isso acontece muito. A pessoa... se acontece algum problema de aplicação ou tem alguma dúvida, eu perdi a conta de quantas vezes o Erinaldo, o Matheus, porque o Erinaldo, ele é um representante da gente, mas ele começou a fazer as palestras da Mobenzani. Então, todo suporte de São Paulo, Estado de São Paulo, ele vai, a gente conversa... a Mobenzani é uma empresa muito friendly, que a gente fala, muito amigável, porque, assim, eu sempre falo outra frase que é assim, toda história tem 3 lados, meninos. O meu, o seu e o verdadeiro. Né? Então, a gente precisa apurar isso. Então, assim, a Mobenzani é uma empresa muito aberta para mecânico, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ligar lá naquela fábrica, com quem que eu vou falar? Não tem nem com quem falar. Pois a gente responde tudo na Mobenzani. E, com certeza... Nós não estamos certo em tudo, não temos a razão de tudo, mas o mais importante é a gente dar acesso. Sim. A Mobenzani é uma empresa que dá acesso. Então, assim, isso faz um grande diferencial que a gente tem do nosso público. E uma outra coisa bacana, preciso contar essa história. As pessoas, às vezes, falam assim, Simone, tô com um problema numa peça de um carro meu, e aí, você sei que você tem a fábrica, você podia me vender? Aí eu falo assim, não te vendo, eu vou te dar de presente a peça, mas você tem uma missão. Então, você, reparador, mecânico, quando alguém chegar e fazer isso, é um teste que estão fazendo com você. Aí eu falo para meus amigos assim, ó, você chega lá na oficina
com a peça, mas você não fala que você me conhece, que é amigo do dono, que você foi na fábrica, não fala nada. Você chega e fala assim, eu comprei essa peça aqui. Que E aí acha? você deixa a pessoa falar. Isso. Se ela xingar, falar que é ruim, você vai ter que me falar também. Isso, boa. Você vai falar, não conheço, falar que gosta, é isso. Porque Legal. isso daí é muito precioso. É, Vale mais do que qualquer preço Sim. que eu cobrar da pessoa. Perfeito. Então eu faço muito isso na Que Mobilizane. legal, adorei essa. Não, eu faço isso direto, porque É. muita gente pede peça e fica Você meio usa sua rede constrangido. como cliente oculto. Exatamente. Né? Mas a pessoa fica meio constrangida de pedir, porque quer que. Mas você me cobra. Eu penso, não, fica tranquilo. A gente fabrica 2 milhões de peças por mês. Pensa que eu vou cobrar peça. Essa informação é mais difícil. Eu tenho uma pessoa que vai fazer o papel de cliente oculto, não. E aí tem gente que, assim, em muitos lugares, eu adoro, eu gosto. Esse dia minha cunhada pegou, ela falou assim, o cara falou assim, não compro dessa marca aqui, eu nunca nem ouvi falar, ela tava com vergonha de falar para mim, falei, a Mobilizane tem quase 40 anos de mercado e olha o que tem de trabalho ainda para fazer. Legal. E o que você, desse caso, assim, de ouvir, né? Porque no fim o que você está contando pra gente é, eu tô ali ouvindo o reparador, né? Você tem que ouvir. Essa escuta dele, o que isso tem retroalimentado em programas, projetos ou tecnologias que você está vendo, você está colocando dentro dessa relação com ele? Conta um pouco do que você tem de mais inovador e o que você está mirando nessa sua visão da sua relação Mombenzani, né? E pensando no desafio da indústria, né? Conectar com o reparador, né? Porque a gente fala muito, enquanto Oficina Brasil, a gente vê 3 momentos do marketing, né? Tinha aquele momento que era um massivo, né? Tinha o segundo momento do marketing que é, eu tenho tecnologia, eu consigo ir 1 a 1 e customizar a minha comunicação. E tem um terceiro que é, como eu fomento uma comunidade que defende minha marca e que eu tenho uma gestão e uma proximidade com essa comunidade, né? Então, como que nessa transição do marketing, né? E nessa conexão com o reparador, como que isso retroalimenta? O que você tem de mais inovador e que você está mirando aí para o seu plano 2030? Muito boa pergunta, André, porque isso começou na Automec. Na Automec, nós levamos o Scan 3D. Não sei se vocês chegaram a reparar. Nós tínhamos lá, porque a gente faz todas as feiras, sempre tá, e a gente tem um relacionamento muito forte com o distribuidor, muito com o lojista, né? A gente sempre foi essa empresa muito nesse lugar. E aí, por conta desse programa que nós estamos lançando novo, que a gente não pode dizer o nome ainda, que a gente vai lançar agora em janeiro, a concorrência não pode ouvir, então por isso que a gente pode falar. Nós colocamos esse Scan 3D e foi um sucesso, só mecânico, reparador. Mostrando para ele como e da onde a gente tira as informações, porque a gente é reposição, Sim. a gente não é montadora, para mostrar como a peça é feita, como ela é avaliada. Então, assim, a hora que nós colocamos aquele Scan 3D e o público que estava lá, acho que era 98%, 99% só mecânico e reparador. Legal, aí que veio um insight gigante na Sim. gente, que a gente fala assim, meu Deus, ainda temos toda esta... Que é quem escolhe. Que ele que escolhe. A gente fala no Oficina Brasil ele que o escolhe. grande decisor É só ele. é o reparador, é o mecânico que vai decidir. Porque ele é o perito. Eu não falei de perito? Falou de Como perito. eu. Eu Isso não aí. sou. Eu levei meu carro. Você levou no no especialista. especialista. O especialista falou assim, você vai usar a marca X, eu vou trazer outra. Não vai. Não vai. Então, aí... E assim, por isso que eu falo para vocês. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber. Eu tô na indústria, fazem 35 anos, tenho um super relacionamento, a gente tem um programa gigante, a gente faz feira no país inteiro, e as feiras que a gente faz, por exemplo, no Norte, no Nordeste, é mecânico que vai, conversa com a gente. Então, a gente tem essa abertura, né? E aí, a gente falou assim, gente, nós precisamos fazer um programa, algo especializado para o reparador. Sim. Que é quando a gente fez esse rebrand, e a gente já está com essa programação que vai sair a partir do ano que vem, diferenciada. Então, coisa que a gente já começou a fazer. A gente leva, a gente contratou mais 2 promotores e um deles, que é o nosso gerente de vendas, que é o Matheus, ele saiu da fábrica para estar junto. Ele fica o mês inteiro, acho que ele fica 2, 3 dias na fábrica e ele está nesse trabalho de formiguinha. Divulgando a marca, falando, explicando quais são os diferenciais, Sim. por que o diferencial da nossa borracha, o diferencial da nossa peça, o acesso que a fábrica dá. E esse programa de levar os mecânicos. A gente sempre levou muito o pessoal das distribuições, Sim. da distribuição e das lojas. E isso faz uma diferença. É muito legal, porque assim, a gente está acostumado com a fábrica, né? Para minha fábrica, eu chego... E quando a pessoa
ver a transformação, você vê no olhinho, sabe que igual criança quando vê mar ou vê a neve? É muito bacana. Então, assim, a gente está com esse programa da Mobenzani Inside, né? Na Mobenzani que a gente fala, né? Tá lá dentro da Mobenzani com o reparador. E aí a gente vai fazer através de um programa que a gente vai fazer com as embalagens, enfim. Que Ano legal. que vem teremos isso Olha daí. só, queremos saber em primeira mão, hein? Boa. Para levar pro nosso amigo Boa, reparador essa boa, novidade boa, aí. boa. Vou ter que boa. contar. André, pô, muito bom esse papo aqui. Eu acho que quanta história, quanta coisa bacana. A gente tá chegando no fim, mas ainda temos aqui o nosso bate-bola. Ah, é? É. Legal. Vamos puxar o bate-bola? Ó, é o Tá. seguinte, eles estão falando bate-bola. Devia chamar troca-pneu. Boa, gostei. Ó, Troca pneu. Olha só, olha só. Vamos trocar pneu? Ou troca coxinho, né? Trocar coxinha. Tem que ser vendedor, né, Simone? Tem que estar vendedor. ensinando a gente. Não se engane, borracha só Mobenzani. É isso aí. Boa. Muito bom. Vamos puxar? Eu Vamos puxo? aí, pode puxar. Ai, tá- meu Deus. Então vamos lá. Põe aqui no meio. Ó, não vale perguntar tem a aqui, idade, tem tá? aqui. Não vale perguntar a idade. Eu sou uma mulher, por Não, favor. olha, Por tranquilo. favor. Mecânicas, reparadoras, meninas, um beijo pra vocês. É isso aí. É isso também. Então vamos lá, vamos lá. Simone, um carro que marcou sua vida. Eu tenho certeza que quando você faz essa pergunta aqui, todo mundo fala dos old, né? Dos carros antigos, né? O primeiro carro, né? Essa coisa toda. E eu vou nele também. Mas, vamos lá. Pode falar dois? Claro. Pode? Um era um Fusca vermelho, não era esse vermelho, era pior que esse vermelho, arregalado, que a gente chamava ele de viúva porcina. Imagina a cor do carro, que é aquela coisa. E aí, meu pai ia levar a gente pra escola e morrer de vergonha. Eu chegava agachada no carro, pra ninguém ver que eu tava chegando com aquele Fusca vermelho horroroso. Então, assim, um carro que marcou foi a viúva porcina, tinha até nome. E o outro foi o meu primeiro carro, que foi um Golzinho BX, que passava nas poças d'água e parava. Então, assim, o meu Golzinho era assim, ele era um verdinho meio clarinho, que não era cor de burro quando foge. O burro fugiu, ficou aquele verdinho, entendeu? Então, aquele verdezinho que não era nada. E eu lembro, aí tem uma coisa bacana falar, né? Eu acho muito legal esse negócio do primeiro carro. E o carro era usado, que era, tipo, eu acho que em 88 e o carro era de 80, enfim, né? E meu pai falava assim, ó, tem que ser esse carro que você vai pôr na garagem, você vai bater o carro, você vai Sim. encostar, tem que ser esse tipo de carro. É. Depois, um dia você vai trabalhar, você vai ter um outro tipo de carro. Beleza. Aí, sabe aquele gato Garfield? É. Uhum. Então, eu comprei um Garfield que tinha aquelas ventosas nas patinhas e coloquei. Parei o carro na rua, arrebentaram o vidro do carro, ligaram o meu Garfield e eu quis... Bom, enfim. Mas foi um Fusca vermelho, Fusca a viúva vermelho. porcina e o meu Golzinho BX, meu primeiro Que carro. legal. Sem dúvida, muito reparador aí tem histórias parecidas aí com esse tipo de carro também. Com certeza. Simone, com um certeza. líder ou uma referência que te inspira e por quê? Bom, pai, eu te amo. E meu pai, obviamente, né? Porque meu pai, ele é fora da curva. Ele é um homem muito trabalhador, muito verdadeiro. Ele não tem preguiça e ele é muito otimista. Então, assim, não poderia deixar de falar meu pai. Mas uma pessoa assim no mundo, um líder que me inspira, até esses dias eu falei, né? Que são muitos, tipo Elon Musk e tudo, mas para mim o Papa João Paulo II. Aquele cara mudou a história. E não é sobre uma religião, Sim, é sobre uma história mesmo. Então, para mim, Papa João Paulo II. que legal. Que legal. E conta pra gente uma inovação automotiva que você admira. Compre sua peça! Aê, legal! Não podia faltar. AI Go, né? Iago Átila, compre sua peça! Muito bom. Digitalizando o mercado automotor. É isso aí. Se você fosse, numa palavra, definir o nosso mercado da reposição, que palavra seria essa? Movimento. 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 Tá sempre em movimento. Legal. Movimento. Muito bom. E conta pra gente, tem um desafio aí que tira seu sono? Respirei uma vez, quantas vezes eu respirar? É a insegurança jurídica do país. É aquilo que eu falei que a gente precisa de especialistas. Por exemplo, na Mobenzani nós temos especialistas, mas mesmo os especialistas trazem coisas pra gente que tiram o sono da gente, né? Então, a insegurança jurídica do país, infelizmente, eu acho que segura muito não, Sim. tenho certeza das empresas ficarem muito maiores e fazer o país, assim, prosperar mais. Sim. Uma conquista recente da Mobenzani, né, ou de você como profissional, e que te enche de orgulho. Aí fica até parecendo arrogância, né? Mas, assim, a gente tem tantas coisas maravilhosas na Mobenzani que a gente
conquistou. A gente acabou de fazer toda a nossa parte de pintura de peça dos tubos todas automatizadas e era um sonho que a gente tinha de muito tempo. Esse scan 3D também. A gente comprou os galpões todos da frente. Então, assim, o próprio SAP, né? O próprio SAP é uma conquista gigante. Mas eu acho que muito mais do que tudo isso, a gente está na rua principal da Automec, que desde 95 a gente faz Automec, e desde 95 é a visão. Numa Automec eu falei pro meu pai, um dia a gente vai estar lá na frente. E era no AMB, que onde ficavam as montadoras, e depois as outras Automec, só as grandes multinacionais lá na frente. Eu falava assim, um dia nós vamos expor lá na frente. Ele nem fala mais assim, você é louca, para disso, porque ele já desistiu, né, de falar isso pra mim. Mas ele fala, filha, você vive fora da realidade. Você falou isso pra mim, que eu vivia fora da realidade. E aí, na Automec retrasada e na passada, a gente foi para a rua principal. Isso é uma conquista gigantesca, porque o mercado viu o tamanho e a grandeza da Mobenzani. Legal. Então, é uma conquista gigante. Foi essa Parabéns. também. Boa. E um conselho que você daria para os mecânicos e reparadores aí do Brasil? É um conselho que meu pai me deu desde que eu era criança. É que eles não me perguntaram, assim, quais são os arrependimentos da minha vida. E eu tenho alguns arrependimentos na minha vida. E um deles é de não ter feito propaganda e marketing. Eu acho que se eu tivesse feito... Eu amei fazer turismo, eu acho que dá muita direção, mas acho que eu devia ter feito mais uma faculdade, ter estudado mais. Porque eu acho que eu, com certeza, estaria num lugar ainda maior hoje, teria economizado um monte de dinheiro que eu desperdicei, não sabendo exatamente as estratégias que eu devia fazer com o marketing. Então, o meu conselho é... Não pare de aprender. Eu não estou falando estudar, é aprender, ouvir, ouça, tenha autoconhecimento de você. Quando você entende as suas deficiências, suas fraquezas, e você reconhece verdadeiramente, você pode fazer você, sua família e sua empresa ficar muito maior. Muito bom. Falando em marketing, Simone, o que foi uma ação de marketing e de conexão com o reparador que foi um divisor de águas na Mobenzani, que mudou a forma de falar com ele? A gente faz tanta coisa, mas o treinamento especializado Mobenzani, o TEM. E assim, vamos lá, vou contar rapidinho essa história do TEM. Eu via que o pessoal fazia palestra e a gente, sei lá, 20 e poucos anos atrás, não tinha dinheiro para fazer isso. Quando me falaram que eu tinha que comprar uma caixa de som, um notebook, um microfone, não tinha verba para isso, era uma coisa louca. E a primeira palestra, que era assim que chamava, né? Era um treinamento, quem fez a Mobenzani fui eu. E eu fiz para um distribuidor, não foi para os reparadores, foi para os vendedores, para explicar que era Mobenzani, enfim. Aí eu falei assim, gente, isso que a gente tem que eu falei das fraquezas. Eu falei, eu sou uma mulher do segmento automotivo e para eu conseguir conectar, vocês imaginam, hoje é mais fácil, mas imagina 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu falei assim, e uma menina, 20 e poucos anos, não vão dar credibilidade. E tá tudo certo, porque eu acho que eu, no lugar deles, desculpa, meus amigos médicos, né? Quando você chega num médico muito novinho, você fica meio assim, né? Então, você chama uma mulher falar de fábrica, de colocação de peça, de coxim. E eu tive essa humildade de falar assim, a gente precisa de um homem, de alguém também com experiência. Aí fui no Senai, contratei um professor que fez algumas palestras e tudo, para mim, tem que ter um nome para te dar legalidade, dar propriedade. Eu falei, vamos colocar o TEM. O que você vai fazer? O TEM, treinamento especializado no Mobenzani. Então, tinha diploma, tinha convite, tinha jantar, até hoje tem. Então, assim, aí eu sempre fui meio metida, né? Aquele negócio de estar na feira, de fazer esse negócio da palestra. E se não for para fazer direito, gente, não começa. Então, eu fiz tudo bonitinho. Então, assim, o TEM... Olha que interessante, você fez o refletir agora, meninos. A gente sempre trabalhou muito para o distribuidor, para o lojista, mas eu comecei com o reparador. Porque o TEM foi feito para eles, entendeu? Olha que legal. Então, a gente começou isso daí. Agora, o ano que vem, nos aguarde. Ah, boa! Quero ver se novidade aí de janeiro. Simone, tem uma tendência que ninguém pode ignorar no nosso mercado?
uma tendência que ninguém pode ignorar no nosso mercado. Isso. O nosso mercado é o... Eu sempre falo isso, outra frase. O mercado de reparação brasileiro, o mercado automotivo brasileiro é o último a entrar na crise e o primeiro a sair. Olha, Isso aí. que legal. Mercado de resiliência. Muita. Ó, o mercado brasileiro de reposição, ele é igual jabuticaba. Só existe no Brasil. Você conhece a China, Sim. você já viajou, o povo lá tem bicicleta, carro. Carro no Brasil ainda é investimento. Nós somos um país que as pessoas se juntam no final de semana, alugam uma casa, um sítio e vão para a praia e pegam estrada. Nós não temos um trem ligando São Paulo a Campinas. Não vou nem falar de capital. Então, nós somos Eu fiz até uma matéria uma vez no meu LinkedIn e eu escrevi isso. O Juscelino, quando ele fez Brasília, ele foi apoiado por montadoras. Sim. Então, isso refletia que tinha que ser um país de estrada. De estrada, Entendeu? Ele foi ajudado, foi por montadoras. A visão foi essa. Então, assim, não existe no mundo um mercado de reposição forte igual o nosso. O americano é diferente. É outro grau, tem reciclagem total do carro, é outro escopo. Mas igual o nosso não existe. Então, assim, ele é rápido, ele é forte, ele é resiliente. Legal. Simone, para a gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa para o final para os nossos amigos reparadores? Olha, a gente quer falar tanta coisa, né? Mas a mensagem principal é: escreva com caneta num papel a sua visão, a sua vontade de futuro. Vontade. Tudo é sobre a vontade. E eu não estou sendo piegas aqui, falar, não desista dos seus sonhos baixinhos. Não é isso, entendeu? É sério. Quando você escreve, a tua cognição muda, a tua vontade muda. E óbvio que todo mundo tem problema, eu tenho infinitos. E quanto maior, maiores os problemas. Mas você pode ter certeza que a independência e o legado que você vai deixar para tua família, para o teu país, você não veio nesse mundo a passeio, você deixou tua marca, isso faz toda a diferença. É como Leonardo da Vinci disse, qual foi o maior legado que você deixou? Ele falou, o Leonardo. É Muito isso. bom. Muito legal, hein? Romo, inspirador isso aqui, hein? Que papo, Que hein? papo bom. Pô. Eu também sou, até minha esposa fala assim, nossa, dá raiva porque você acorda bem-humorado, você já acorda, você já tá Meu feliz. marido fala, Simone, mas você acorda... Eu sou assim parece que você também. nem dormiu. Mas lógico que a gente tem, né? Eu também tenho os momentos de desafio e tal. Quando eu estiver nesse momento, eu vou reouvir o nosso papo, porque foi muito inspirador. Tem muita nuance, tem Foi muita coisa ótimo. boa. Para mim foi muito bom. E não tenho dúvida que conecta e tem muito a ver com a vida desses 100 mil oficinas mecânicas e 400 mil reparadores. Não tem nada mais do que transforma um mercado e um país do que pequenos negócios bem administrados, né? Então, sem dúvida, esse papo aqui, né, vai ajudar e vai dar muita força aí para essa turma que transforma esse Brasil, que movimenta esse E Brasil. mais uma coisa que veio no meu coração agora é o seguinte: cuidado com quem você senta nas mesas. As mesas que a gente senta diz muito sobre para onde a gente vai. Então é muito importante você estar com pessoas melhores, com pessoas muita gente vai te dar conselho, vê o que ela construiu. Tem um monte de gente falando um monte de coisa na internet, não tem nada. Não o que construiu? Entendeu? Então, assim, você tem que falar com autoridade. Aquela pessoa construiu isso, deixou aquilo. Então, porque você, o ser humano, a gente vai para um lugar de acomodação, porque eu sou uma pessoa alegre, vibrante, mas não, se falar para vocês que é fácil, não é. Mas é tão maravilhoso. É isso Legal. aí. Muito Simone, bom. obrigado, viu? Obrigado. Obrigada Vamos ficando a por vocês. aqui. Obrigada, André. Obrigada, Obrigado. Rocco. Não falei mais que a boca, né? Mas eu Foi acho ótimo. que o importante é a gente inspirar as pessoas, porque vale a pena. É isso aí, amigos reparadores. Chegamos ao fim do 5º episódio da primeira temporada. Não percam, né? A gente já teve, né? Os outros 4. Se você está assistindo esse primeiro, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o 5º. Ainda vai ter o 6º. Então, muito bom. Siga a gente nas redes sociais e continue acompanhando esse conteúdo aqui que é feito para você. E não esqueça quem somos. Somos todos Mobenzani. Isso aí. Muito bom. Parabéns. Sua empresa ficar muito maior. Muito bom.
Falando em marketing, Simone, o que foi uma ação de marketing e de conexão com o reparador que foi um divisor de águas na Mombenzani, que mudou a forma de falar com ele? Ai, a gente faz tanta coisa, mas o treinamento especializado Mobenzani, o Tem. TEM. É, E assim, vamos lá, vou contar rapidinho essa história do TEM. Eu via que o pessoal fazia palestra e a gente, sei lá, 20 e poucos anos atrás, não tinha dinheiro para fazer isso. Quando me falaram que eu tinha que comprar uma caixa de som, um notebook, um microfone, não tinha verba para isso, era uma coisa louca. E a primeira palestra, que era assim que chamava, né? Era um treinamento, quem fez a Mobenzani fui eu. E eu fiz para um distribuidor, não foi para os separadores, foi para os vendedores para explicar que era Mobenzani, enfim. Aí eu falei assim, gente, isso que a gente tem que eu falei das fraquezas. Eu falei, eu sou uma mulher do segmento automotivo e para eu conseguir conectar, vocês imaginam, hoje é mais fácil, mas imagina 25 anos atrás, 30 anos atrás. Eu falei assim, e uma menina, 20 e poucos anos, não vão dar credibilidade. E tá tudo certo, porque eu acho que eu, no lugar deles, desculpa, meus amigos médicos, né? Quando você chega num médico muito novinho, você fica meio assim, né? Então, você chama uma mulher falar de fábrica, de colocação de peça, de coxim. E eu tive essa humildade de falar assim: a gente precisa de um homem, de alguém também com experiência. Aí fui no Sim. Senai, contratei um professor que fez algumas palestras e tudo, para mim, tem que ter um nome para te dar legalidade, dar propriedade. Eu falei, vamos colocar o TEM. O que você vai fazer? O TEM, treinamento especializado no Mobenzani. Então, tinha diploma, tinha convite, tinha jantar, até hoje tem. Então, assim, aí eu sempre fui meio metida, né? Aquele negócio de estar na feira, de fazer esse negócio da palestra. E se não for para fazer direito, gente, não começa. Então, eu fiz tudo bonitinho. Então, assim, o TEM... Olha que interessante, você fez eu refletir agora, meninos. A gente sempre trabalhou muito para o distribuidor, para o lojista, mas eu comecei com o reparador. Porque o TEM foi feito para eles, entendeu? Olha que legal. Então, a gente começou isso daí. Agora, o ano que vem, nos aguarde. Ah, boa. Quero ver se novidade aí de janeiro. Simone, tem uma tendência que ninguém pode ignorar no nosso mercado? Uma tendência que ninguém pode ignorar no nosso mercado. Isso. O nosso mercado é o... Eu sempre falo isso, outra frase. O mercado de reparação brasileiro, o mercado automotivo brasileiro é o último a entrar na crise e o primeiro a sair. Olha, isso aí. Que legal. Mercado de resiliência. Muita. Ó, o mercado brasileiro de reposição, ele é igual jabuticaba, só existe no Brasil. Você conhece a China, você já viajou, o povo lá tem bicicleta, carro. Carro no Brasil ainda é investimento. Nós somos um país que as pessoas se juntam no final de semana, alugam uma casa, um sítio e vão para a praia e pegam estrada. Nós não temos um trem ligando São Paulo a Campinas. Não vou nem falar de capital. Então, nós somos Eu fiz até uma matéria uma vez no meu LinkedIn e eu escrevi isso. O Juscelino, quando ele fez Brasília, ele foi apoiado por montadoras. Sim. Então, isso refletia que tinha que ser um país de estrada. De estrada, entendeu? Ele foi ajudado, foi por montadoras. A visão foi essa. Então, assim, não existe no mundo um mercado de reposição forte igual o nosso. O americano é diferente. É outro grau, tem reciclagem total do carro, é outro escopo. Mas igual o nosso não existe. Então, assim, ele é rápido, ele é forte, ele é resiliente. Legal. Simone, para a gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa para o final para os nossos amigos reparadores? Olha, a gente quer falar tanta coisa, né? Mas a mensagem principal é: escreva com caneta num papel a sua visão, a sua vontade de futuro. Vontade. Tudo é sobre a vontade. E eu não estou sendo piegas aqui, falar, não desista dos seus sonhos baixinhos. Não é isso, entendeu? É sério. Quando você escreve, a tua cognição muda, a tua vontade muda. E óbvio que todo mundo tem problema, eu tenho infinitos. E quanto maior, maiores os problemas. Mas você pode ter certeza que a independência e o legado que você vai deixar para tua família, para o teu país, você não veio nesse mundo a passeio, você deixou tua marca, isso faz toda a diferença.
É como Leonardo da Vinci disse, qual foi o maior legado que você deixou? Ele falou, o Leonardo. É Muito isso. bom. Muito legal, hein? Romo, inspirador isso aqui, hein? Que papo, Que hein? papo bom. Pô, Eu também sou, até minha esposa fala assim, nossa, dá raiva porque você acorda bem-humorado, você já acorda, você já tá Meu feliz. marido fala, Simone, mas você acorda... É, eu sou assim Parece que você também. nem dormiu. Mas lógico que a gente tem, né, eu também tenho os momentos de desafio e tal. Quando eu estiver nesse momento, eu vou reouvir o nosso papo, porque foi muito inspirador. Tem muita nuance, tem Foi muita coisa ótimo. boa, para mim foi muito bom e não tenho dúvida que conecta e tem muito a ver com a vida desses 100 mil oficinas mecânicas e 400 mil reparadores. Não tem nada mais do que transforma um mercado e um país do que pequenos negócios bem administrados, né? Então, sem dúvida, esse papo aqui, né, vai ajudar e vai dar muita força aí para essa turma que transforma esse Brasil, que movimenta esse E Brasil. mais uma coisa que veio no meu coração agora é o seguinte: cuidado com quem você senta nas mesas. As mesas que a gente senta diz muito sobre para onde a gente vai. É. Então é muito importante você estar com pessoas melhores, com pessoas muita gente vai te dar conselho, vê o que ela construiu. Tem um monte de gente falando um monte de coisa na internet, É. não tem nada. Não o que construiu? Entendeu? Então, assim, você tem que falar com autoridade. Aquela pessoa construiu isso, deixou aquilo. Então, porque você, o ser humano, a gente vai para um lugar de acomodação, porque eu sou uma pessoa alegre, vibrante, mas não, se falar para vocês que é fácil, não é. Mas é tão maravilhoso. É isso Legal. aí. muito Simone, bom. obrigado, viu? Obrigado. Obrigada Vamos ficando a por vocês. aqui. Obrigada, André. Obrigada, Obrigado. Rô. Não falei mais que a boca, né? Mas eu Foi acho ótimo. que o importante é a gente inspirar as pessoas, porque vale a pena. É isso aí, amigos reparadores. Chegamos ao fim do 5º episódio da primeira temporada. Não percam, né? A gente já teve, né? Os outros 4. Se você está assistindo esse primeiro, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o 5º. Ainda vai ter o 6º. Então, muito bom. Siga a gente nas redes sociais e continue acompanhando esse conteúdo aqui que é feito para você. E não esqueça quem somos. Somos todos Mobenzani. Isso aí. Muito bom. Parabéns.